Está com expectativa de receber a palavra de Deus? Amém? Então faz a sua oração e pede para o Senhor falar com você, ministrar na sua vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero ouvir sua voz. Senhor, fala comigo. Pai, esse é o nosso desejo, é a nossa oração, é o clamor do nosso coração. Nada mais, nada menos que a sua voz. É a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos abastece, é a tua palavra que é tudo que nós precisamos. E nós agora queremos nos abrir para a tua palavra, ser instruídos por ela e pedimos: cumpra o propósito dessa noite, da tua palavra, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu vou ler está em Provérbios capítulo 14, verso 12. Então você abre e dá aí um ou um aleluia, ou uma coisa mais vibrante pela palavra de Deus. Pode ser essa aí, ó, o nosso aleluia fatal. As próximas vezes que a gente abrir a palavra de Deus, você pode ficar mais à vontade, mas em honra à palavra de Deus, você que abriu em Provérbios, capítulo 14, verso 12, dá aí uma celebrada à palavra de Deus. Aleluia! Provérbios 14, verso 12, eu vou ler na NVI. Diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu fiquei interessado em ler os outros versículos aqui na sequência. Vou ler até o 16. Mas para mim esse 12 já é suficiente para aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Talvez você consiga aí memorizar esse versículo. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas final conduz à morte. Tem namoro que parece certo. Parece, tem cara, tem cheiro, tem perfume. Você fica assim, mas no final... tem gente que ora para Deus mostrar algo que Deus não precisa de mostrar através da sua oração, porque Ele já mostrou na palavra dEle. Você tem que orar para pedir uma resposta de Deus e uma confirmação de Deus daquilo que a palavra não é clara. Tem gente que está pedindo para Deus confirmar se aquela pessoa que não conhece a Jesus, não anda com Jesus, ou seja, não é discípulo de Jesus, é a pessoa para namorar ou para desenvolver um relacionamento. Não perca seu tempo com essa oração, a palavra de Deus já deixa clara. E tem gente que entra por esse caminho, parece certo. Por quê? Porque é educada, porque é legal, porque é bonita, porque é interessante, porque é bem formado. Mas a palavra é clara. Tantas coisas, não é? Há empregos, parecem que, uau, que oportunidade, né? Um bom salário. Mas quando vai contra o princípio da palavra de Deus, já não é. Mas às vezes até o emprego, ou a namorada, ou tantas outras, eu estou usando esses dois aqui como exemplo, está dentro de princípios da palavra de Deus, mas o Senhor, Ele tem uma voz interior, Ele dá uma impressão no nosso interior, Ele fala conosco, através de algo que a gente até pensa que é uma intuição, mas é o Espírito falando conosco, que é a paz, que excede todo entendimento, que é o árbitro do nosso coração, de acordo com Colossenses capítulo 3, verso 15. Essa paz que ajuda a gente numa definição, e às vezes está na bênção ali no que diz respeito à palavra, mas não está no que diz respeito à voz, à paz interior. Nós temos que ficar atentos a isso. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar aqui nessa noite. Tem caminhos que parecem certos.
Às vezes nem parece certo, mas a gente na nossa ignorância fala, eu vou dar alguns passos aqui, porque afinal de contas eu quero curtir uma alegria, eu quero aproveitar. Cuidado, cuidado, porque no final não é machucado, no final não é ferida, no final não é ir para o hospital, no final não é uma cicatriz que depois você vai só olhar, no final é morte. E o texto continua aqui nos dando tantos conselhos. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. Mesmo no riso. Na alegria momentânea, passageira, ilusória, que algumas circunstâncias aí pode trazer para nós, mas faz sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Verso 14, os infiéis receberão a retribuição de sua conduta. Mas o homem bom, justo, aquele que busca fazer o que é correto diante de Deus, será recompensado. Irmão, você pode ter certeza. Ninguém vê aquilo que você abriu mão. Ninguém está vendo que por dentro você está sofrendo. Ninguém vê, às vezes, uma decisão que você toma e você fala, eu queria, eu poderia, ninguém ficaria sabendo, ou enfim. Mas, eu vou abrir mão, eu vou fazer o que é correto. Você pode ter certeza. Aquele que está acima de tudo e sobre todos, vê, e a recompensa dele chega. Vê uma recompensa, não tem nada melhor do que fazer o que é correto. Vem recompensa do céu. O inexperiente acredita em qualquer coisa, falou aí, vamos nesse caminho. Mas o homem prudente vê bem onde pisa. Tem gente que é convidado para qualquer lugar e vai. Aceita qualquer proposta, aceita qualquer convite, nem sabe para onde está indo. A Bíblia fala, é o quê? Inexperiente. Mas o prudente, aquele prudente que é o mesmo que edifica a casa sobre a rocha, que quando vem tempestade, quando vem adversidade, quando vem as tribulações da vida, a casa permanece de pé. Esse daí vê onde pisa. Fala para quem está do seu lado, eu sei que você adora essa parte, fala assim, olha bem onde você pisa. Por fim, o verso 16 diz, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Não seja impetuoso, não haja pelo ímpeto. Eu vou. Não seja irresponsável. Seja cauteloso, seja sábio, evite o mal. Em cima desse texto, em cima desses conselhos, eu quero falar nessa noite sobre o que sem dúvida nenhuma é o assunto mais falado nesses dias. São tantos assuntos, que estão sendo falados pra caramba. É assunto de corrupção. Quem não fica aí ligado na corrupção? Agora eu sei que estão falando do Espírito Santo. Quem dera fosse do Holy Spirit. Quem dera fosse mas estão falando daqui, do Espírito Santo, do Brasil, que está lá sem, o que está rolando no Espírito Santo? Sem polícia, violência, está na televisão. E hoje, na hora do almoço, eu fui almoçar na casa da minha tia, eu vi a televisão, Vitória escrito ali, e aí eu já logo perguntei, está falando aí, qual é a notícia aí a respeito do Espírito Santo? Mas era sobre outra coisa que está falando. Sabe o que está falando lá? Sobre o que eu quero falar hoje com você aqui. Na televisão já estava dizendo, as lojas voltaram a se abrir, estão abertas, e estão abertas com um propósito, o carnaval está chegando, e já estavam filmando, o povo comprando as fantasias,
Eu estava filmando as pessoas comprando coisas para o carnaval. Esse é o assunto do momento. Está na boca do povo. Eu não sei se lá na sua escola ou na sua faculdade você está escutando a esse respeito. Talvez uma das coisas que mais se fala é: o que você vai fazer no carnaval? Já perguntaram isso para você essa última semana? Já? Essa semana então você se prepara. Esse é o assunto. O que você vai fazer no carnaval? No Facebook, nas redes sociais, são mais de 120 milhões de publicações a respeito do carnaval. Televisão, para todo lado. Lá, nessa reunião que eu estava, eles comentam a respeito do carnaval. O carnaval do Brasil é falado pra caramba. E nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Infelizmente, hoje ainda há nós não temos unidade em meio aos cristãos sobre esse assunto. Infelizmente, os cristãos católicos, cerca de 70% é a favor do carnaval. Mais ou menos, uns 18%, 20% são contra o carnaval. E uns 10, 12% são indecisos, não sabe, carnaval é bom, não é, não consigo avaliar. E no meio evangélico já é mais ou menos ao contrário a estatística, mais ou menos 65%, 70% é contra o carnaval. E aí você tem uma fatia, né, dos seus mais ou menos 20% que são a favor do carnaval. E você tem o restante que é indeciso. Muitas pessoas são, com a graça de Deus, incluídas no nosso meio, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Aleluia. O ano passado foram cerca de 1.200 pessoas que passaram a fazer parte da família central. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Coisa maravilhosa. Você pensar 1.200 novas pessoas no nosso meio. E essas novas pessoas começam já fazem parte da nossa célula, mas começam a ouvir do seu líder de célula: sai fora do carnaval. Cara, não vai para o carnaval. Cara, você está pensando em ir para lá? Não faz isso. Você comprou, você está pensando em ir lá na Savassi, você vai viajar para tal lugar, você está... Cara, sai dessa. Talvez alguns aqui tenham escutado isso do líder. E aí a pergunta que fica, e às vezes não tão esclarecida, é: por que eu tenho que sair fora? Não entendo isso. Carnaval, cara. Festa popular aí do nosso querido Brasil. Por que eu tenho que sair fora do carnaval? Tem alguns que têm uma convicção no espírito. Alguma coisa dentro dele impulsiona ele para dizer não para o carnaval, mas ele não tem uma consistência, um embasamento para se firmar dentro disso e dizer: estou fechado, meu negócio estou fora desse carnaval. Mas ele, por essa inclinação, ele segue ela e fala: quer saber, eu vou com a Vox Conference, eu vou fazer outra coisa, eu não vou dar moral para esse carnaval. E tem líderes de célula que às vezes faltam um membro maduro, uma consistência e uma clareza de por que não deve participar dessa festa. E com tantos assuntos que eu poderia falar nessa noite, eu não posso deixar passar essa oportunidade, negligenciar um comando do Espírito Santo. Eu não posso, como pastor, como encargo que nós temos por essa igreja e por esse povo, deixar de ensinar. Então essa palavra aqui, ela vem com uma orientação. Essa palavra aqui, ela vem também como uma convicção para você. Você vai sair daqui mais convicto a respeito dessa verdade, de dizer não para o carnaval. Vai sair daqui também sem dúvida nenhuma, munido
dos argumentos necessários que você precisa para embasar aquelas pessoas à nossa volta que estão indecisas, ou até mesmo aqueles que se dizem cristão e são a favor do carnaval. Então eu queria pedir a sua atenção para me escutar rapidamente dizer 4 razões para você dizer não para o carnaval. 4 razões. Eu poderia dizer apenas uma, seria suficiente. Ou eu poderia, sem dúvida nenhuma, dizer mais de 40 razões, mas seria enfadonho, cansativo. Eu vou me conter em 4. E eu quero que você se lembre do texto que nós lemos. Do conselho da palavra, do conselho de Salomão. E que você colocasse a mão no seu coração mais uma vez e falasse para o Senhor: Pai, me ensina, fala comigo, me dê concentração, em nome de Jesus. E a minha oração, e a nossa oração, pastores aqui, é para que todos nós como central, sejamos um só povo, com um só parecer. A gente age em concordância, em unidade. A primeira razão para você dizer não para o carnaval é pela origem do carnaval. Origem do carnaval. Fala assim, origem. É a origem do carnaval. Quando você descobre a pessoa de onde ela vem, quem é o pai, isso traz para você informações importantes, concorda comigo? Tem pessoas que mudam o jeito de lidar com outra pessoa apenas quando descobre quem é o pai daquela pessoa. De onde que ela veio? Qual é a origem dela? E nós precisamos aqui saber a origem do carnaval. O carnaval não nasceu ontem, não. O carnaval não tem 10 anos, não. O carnaval nem nasceu no Brasil. O carnaval ele vem dos tempos antigos. E se eu fosse resumir a origem do carnaval, eu diria para você, o carnaval é a sobrevivência e a evolução de festas populares a deuses pagãos. O carnaval, ele vem lá de milhares de anos atrás, como por exemplo, ali no Egito. Eles cultuavam a deusa ou deus Osíris, ou Íris. Se você olhar ali para Roma e para a Grécia, essa mesma tradição foi transferida para eles, e eles cultuavam ao deus Baco. Outros chamavam de Dionísio, é o deus Baco. Já ouviu alguma coisa assim, parecida com essa palavra, Baco? É de lá que vem a expressão bacanal. Já escutou essa palavra? Bacanal significa, de uma certa forma, orgia. Era um festival que eles faziam a deuses, e esse deus Baco, deus Dionísio, é o deus que representa a fertilidade, é o deus da embriaguez e da bebedeira. Então era um festival regado de bebida. Era um festival tomado conta pela sensualidade, pela permissividade, pelo erotismo, e estava presente orgia dentro desse festival. A carne grita. E mesmo não sendo vista com bons olhos, o povo aceitava, porque afinal de contas, a carne grita, querendo se extravasar e cultuar e desfrutar de algumas coisas nesse sentido. Para nós e para muitos aqui que servem a Deus, é até meio inconcebível, mas é o que acontecia na época. E Roma tinha uma grande influência na Europa. Tinha uma grande influência no mundo antigo. Então, aquela festa que acontecia ali em Roma, começa
a ser transferida para outros países da Europa, como Itália, como França, como Espanha, e começa a tomar conta, e ela vai passando por modificações, vai passando por transformações. No período do Renascimento, eles incorporam nessa mesma festa, nesse mesmo ritual, nesse mesmo festival, as alegorias, os carros alegóricos, as máscaras. E Portugal, como faz parte da Europa, recebe essa influência e quando vem para o Brasil e coloniza o Brasil, junto com eles, eles trazem essa ramificação dessa festa. E essa festa chega no Brasil por meio do intrudo. O intrudo era uma festa muito antiga, que é uma ramificação do carnaval, é esse carnaval, onde lá nas festas que acontecia na Europa, lembra que eu falei que era o Deus da fertilidade? Sabe o que rolava? Você não vai acreditar. Eles jogavam pó um no outro. E eles jogavam um saco com líquido um no outro. Era uma festa assim, loucona. E dentro desse líquido que eles jogavam, muitas vezes eles jogavam esperma um no outro. Urina um no outro. E ela passa por transformações, passa por abrandamentos também. E aí eles fizeram o seguinte, vamos parar de jogar urina um no outro, vamos jogar serpentina. Vamos jogar alguma outra coisa que dá uma conotação de festa. É aí que entra essa tal de serpentina dentro do carnaval. E aí o Brasil importa o carro alegórico do carnaval europeu. Importa as máscaras. E como o Brasil tinha a presença de africanos, é introduzido no carnaval brasileiro elementos da cultura africana. E com o passar do tempo, você testemunha aí na televisão, nas ruas das grandes capitais, interiores do nosso país, esse carnaval. Que não foi criado pela cultura brasileira, que não vem do ano passado, nem no ano retrasado. Ele vem de culto a Deus pagão. Ele vem de culto a Baco, a Bacanal, e todos os elementos chaves presentes a esse culto e a esse festival, a esse Deus, que é o Deus da embriaguez, que é esse Deus desta orgia toda, está presente no nosso carnaval. Então a galera muito doida, que estava fazendo parte desse ritual, trouxe esse negócio para cá e faz uma festa dessa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem uma orientação muito clara. O nosso Deus, ele tirou o povo de uma terra onde eles estavam como escravo, no Egito. Eu não vou contar a história aqui para aqueles que não conhecem, mas para te dar um panorama, o povo escolhido por Deus estava escravo, no Egito. Deus levanta um líder chamado Moisés para tirar eles dessa terra de escravidão e levar para a terra prometida, para a terra chamada Canaã. E lá em Canaã viviam os cananeus. E quando então o povo de Deus ia entrar naquela terra prometida, Deus dá algumas orientações para o povo de Deus. E dentro dessas orientações, na primeira ali dos 10 mandamentos, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, verso 3. E quando então eles estão para entrar, há uma orientação clara para o povo, e eles dizem para o povo, quando você chegar lá, vocês vão ver que eles adoram outros deuses, vocês verão que eles fazem festas para esses deuses, essas festas são festas imorais, são festas detestáveis aos meus olhos, e eu quero que vocês cheguem lá e destruam tudo, destruam todos, acaba com essa porcaria. Essa palavra, ela é válida para nós. Nós estávamos numa vida de escravidão, estávamos numa vida
longe de Deus, escravos dos nossos pecados. Jesus nos salva, Jesus nos liberta, e quando nós entramos nessa vida, a orientação é a mesma para nós. Acaba com essas festas para outros deuses, que a sua vida velha, ou que o maligno que operava nessa região aí, espiritual, estava atuando. Você fala não para essa festa, tira isso do seu meio. Onde que eu leio isso? Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Do verso 23 ao 24, fala assim: o meu anjo irá à frente de vocês, e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curve diante dos deuses deles, nem lhe preste culto, nem sigam as suas práticas, destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. É uma ordem de Deus. E o povo de Deus, eles precisavam obedecer, mas o povo cananeu era um povo estratégico para o povo de Deus, porque eles tinham habilidades que os hebreus não tinham. E era assim: nossa, mas esse povo traz tanta vantagem para nós, será que não dá para a gente ser conivente com algumas coisas desse tipo? Ou sei lá, dar uma brandada nessa festa, e manter algumas coisas desse tipo, mas a ordem de Deus era explícita. E inclusive, se não obedecessem, maldições vinham sobre o povo, e se obedecessem, bênçãos vinham sobre o povo. Deuteronômio 7, verso 1 e 6 diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer sair, os fizer entrar na terra para o qual estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os canazeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, estiver dado a vocês, vocês estiverem derrotados, então vocês destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum. Não faz tratado algum. E nem tenham piedade. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para seus filhos, pois elas se desviaram. E elas desviariam seus filhos de seguir-me, para servir outros deuses. Por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor te escolheu para ser dele, um tesouro pessoal dele. E o convite dele para você é: não faça tratado algum com esse tipo de festa. Não entre, não participe, não se envolva. Primeiro lugar, por conta da origem. Segundo lugar, por conta dos símbolos do carnaval. Símbolos, quais são os símbolos do carnaval? Um dos símbolos do carnaval tão conhecido é a máscara. É a fantasia, onde é uma forma de você não mostrar quem você é, para você agir de uma forma que você talvez não agiria se não tivesse com aquela máscara ou não tivesse com aquela fantasia. Enquanto o Senhor diz assim para nós, em Hebreus capítulo 4, verso 13. Ele diz para nós: nada em toda a criação está oculto diante dos olhos do nosso Deus, aquele a quem haveremos
de prestar contas. Um outro símbolo do carnaval, momo. Momo é o símbolo do carnaval brasileiro. Dizem que o momo é aquele que comanda a folia do carnaval. Sabia disso? O carnaval brasileiro é consagrado a momo. Cidades no Brasil, como a cidade do Rio de Janeiro, já chamou um representante e pegou a chave da cidade do Rio de Janeiro e fez assim, ó, estamos entregando a chave do Rio de Janeiro a momo no período de carnaval. Se você procurar quem é momo na mitologia grega, você vai ver claramente quem é momo. Momo, ele é o filho da noite. Ele foi expulso do Olímpio, que era o lugar dos deuses da mitologia grega, por criticar e zombar de todas as outras coisas criadas e das criaturas. A característica de momo é o sarcasmo e a zombaria. E ele foi expulso do Olímpio e foi lançado à terra dos loucos. Quem é esse tal de momo? Quando eu olho para a Bíblia e leio a história de Lúcifer, para nós, conhecido como Satanás, eu falo, caramba, expulso, zomba da criação, filho da noite, da escuridão, promove a loucura na terra dos loucos. Essa é uma festa consagrada a momo, que no nosso entender claramente se refere a Satanás. Você deve dizer não pelo símbolo do carnaval. E basta você ligar a televisão, e a emissora brasileira de maior ibope põe o símbolo dela, nudez escancarada. Meu filho não vê televisão direito, tem 2 anos de idade. Mas eu fico pensando, se a igreja brasileira não fizer algo, e tem potencial para fazer, como é que vai ser para o meu filho? Eu não vejo televisão direito, eu vejo um noticiário, eu vejo uma coisa mais pontual. Talvez isso aconteça com a maioria daqui, mas eu sei que muitos assistem a televisão. Como é que faz nesse período de carnaval? Qual é o outro símbolo do carnaval, além da máscara, além da fantasia, além de momo? É a nudez, é a sensualidade, é o erotismo. Esse é o símbolo do carnaval, concorda comigo? E quando você olha para a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abre lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 3, diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não os chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Ele é santo. E Ele te chama de santo, nação santa. E Ele é aquele que diz, sejam santos porque eu sou santo. E o nosso Deus, entenda bem, o Deus poderoso e Criador do céu e da terra, não nos chamou para a impureza. Esta festa não tem nada
de Deus. Primeiro motivo, origem. Segundo motivo, os símbolos do carnaval. Terceiro motivo para você dizer não para o carnaval é a proposta do carnaval. Qual é a proposta do carnaval? Só para você ver, tá? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, te falar em 10 segundos o que é o carnaval para ela. Já deu aí? Deu? Não precisa nem perguntar para muitas pessoas, não. Não é só quem é cristão, ou quem segue a Jesus, ou quem tem o Espírito Santo, que vai te dizer com clareza o que é o carnaval, não. Até quem não conhece a Deus, não sabe nada de Deus, vai dizer para você o que é o carnaval. Sem vergonha, sem problema. É descancarado. Eu dei uma olhada o que algumas pessoas dizem o que é o carnaval. Dá uma olhada o que está publicado por aí, quando se pergunta o que é o carnaval. Uma pessoa diz: carnaval significa um período de queimaduras profundas. Queima-se caloria, queima-se dinheiro, queima-se relacionamento, queima-se a moralidade, queima-se o espiritual, o relacional, bem como muitos outros valores humanos, porque o dia seguinte é chamado de cinzas. Outra pessoa disse: as pessoas aproveitam essa época para revelar suas vontades que ficam escondidas durante todo o resto do ano. Bebem, fumam, cheiram, transam, mas no fundo continuam os mesmos. O outro disse: o que é carnaval? Beba muito, cheire muito, se drogue, pegue AIDS, saia beijando quem você não conhece e curta a vida. Um outro disse: um dia eu fui disposta a pular carnaval, me senti ridícula, vi um monte de retardados pulando, gastando energia à toa, me lembrei dos pobres, famintos, da injustiça do mundo e fui para minha casa cuidar da minha vida. Outra pessoa: que é carnaval? Fazer o que quiser, já que aqui pode tudo. Uma outra pessoa disse: nós precisamos mudar essa realidade. O que é carnaval? Carnaval aqui no Brasil é todo dia. A única diferença é o feriado. Todo dia você vê gente sambando, sem roupa, pinguço na esquina. Outro disse: é tempo de festas, farra, bagunça, alegria, comemoração, entretenimento. Ópio do povo. E o último, festa da carne, onde muitas pessoas extravasam seus recalques, mascaram ao assumir uma outra personalidade, libertinagem aguçada e violenta, onde os direitos de quem não participa é desprezado. Só o que o povo diz já é um motivo para a gente dizer não para o carnaval. Mas se a gente for olhar na realidade, aliás, a propaganda do carnaval, você já reparou? Tem propaganda no carnaval assim, propaganda do carnaval: não use chinelo para não terem os pés machucados por um pisão. Não leve bolsa para não ser roubada. Não use mini saia para não abusarem de você. Não faça xixi na rua. Propaganda de carnaval: use camisinha, carnaval e alegria. Que tipo de festa é essa que a propaganda é um evento onde você corre o risco de ser pisado, roubado, estuprado, gera e deixa o lugar sujo, as pessoas não conseguem se controlar para ir no banheiro e você corre o risco de ser contagiado por AIDS? Pode ser uma festa saudável? Uma festa em que o nosso governo, com o nosso dinheiro, põe milhões e milhões e milhões e milhões de camisinhas para os foliões. Está na cara que é uma festa promíscua.
Não precisava nem te falar isso. E agora o governo está dando seringa descartável. Distribuindo para os foliões seringa descartável na época do carnaval. Sabe o que o carnaval é? O carnaval é um tempo declarado de permissividade. Por uma covardia, você me desculpa, mas por uma covardia dos católicos, com respeito, mas é a realidade, o Papa Paulo II inclui o carnaval no calendário. Mesmo os católicos não vendo com bons olhos naquela época, como era uma grande maioria que festejava, eles sabiam que tinham que acabar com o carnaval, que fazia mal para a família, que fazia mal para cada indivíduo, que era contra Deus, mas eles não conseguiam, eles tentaram então cristianizar o carnaval. E como então a data mais importante do nosso calendário cristão é a Páscoa, onde nós temos a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo, e lá, perto do ano 600 depois de Cristo, começo, talvez um pouco antes ainda, eles tinham tido uma ideia, até louvável, de incluir 40 dias, que é chamar de quaresma, de jejum, de contrição, de mortificação da carne, para se preparar para aquele evento tão importante do calendário cristão. O que eles fizeram? Eles incluíram o carnaval, antecedendo aquele período de restrição, aquele período de uma severidade religiosa, onde as pessoas então estariam autorizadas a quebrar tudo, a fazer tudo, a tomar todas. É um convite à promiscuidade, é um convite à imoralidade. Esse é o carnaval. O carnaval é um convite à promiscuidade, à devassidão moral. Uma data para as pessoas cometerem os excessos antes desse período de severidade religiosa. Isso é contra Deus. Você pode pegar a sua Bíblia e ler Gálatas capítulo 5. A partir do verso 16, você vê claramente, não satisfaçam os desejos da carne, não vivam pela carne, pelo contrário, andem pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Negue, mortifique tudo que vem da carne, com suas paixões e com seus desejos. Registre esse texto, não vou ter tempo de ler. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 16. Ou seja, nós temos que dizer não para o carnaval por conta da sua origem, por conta dos seus símbolos, e nós temos que dizer não para o carnaval por conta da proposta do carnaval. O carnaval, ele é anti o indivíduo, anti-família e anti-Cristo. Ele é imoral. E por fim, você deve dizer não para o carnaval pelas consequências do carnaval. Se você abriu aí por curiosidade Gálatas, vai para o capítulo 6 de Gálatas. Abre lá para a gente finalizar com esse texto. Gálatas, capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6, verso 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. São incontáveis as consequências do carnaval. Eu listei alguma delas aqui. Morte no trânsito. São mais de 3.000 pessoas acidentadas em cada carnaval. São quase 200 mortes já previstas só no trânsito no carnaval. Por quê? Porque o cara está no espírito do carnaval.
Ele dirige de uma outra forma. Aborto. Os índices vão às alturas. Doença sexualmente transmissível, gravidez indesejada, abuso, estupro, depressão, pós-carnaval geral, depedração das ruas, violência, briga, assalto, assassinato, sujeira, prostituição, turismo sexual, prostituição infantil, atentado ao pudor, desvalorização da mulher, adultério, infidelidade conjugal, vício às drogas e difamação do país. No carnaval, diminui tudo de bom e aumenta tudo de ruim. Eu poderia continuar falando e discorrendo aqui, mas eu acho que já deu para a gente pegar claramente 4 motivos para dizer não para o carnaval. Primeiro, pela origem. Segundo, pelos símbolos. Em terceiro lugar, pela proposta do carnaval. Em quarto lugar, pelas consequências do carnaval. Aquilo que é de Deus, você colhe fruto. Você colhe do Espírito, você não colhe destruição. Carnaval é contra Deus. Carnaval é anticristo. A pergunta é, o que fazer diante dessa palavra? Vem cá, Vitinho, vem encerrar aqui comigo. O que fazer diante dessa palavra? O que fazer? Eu tenho um desafio para você. Em primeiro lugar, o desafio que eu tenho para você é o desafio de mudar sua mentalidade. Fiz questão de ler o texto de Salomão, fiz questão de ler princípios da palavra de Deus, te dar fatos, te contar a história, para você mudar a sua mentalidade. Não dá para você, homem e mulher de Deus, jovem e voz importante, relevante nessa geração, ter um conceito equivocado do carnaval. Não dá para nós da Central, temos uma mentalidade dividida. Será que pode? Será que não pode? Alinhe a sua mentalidade à mentalidade de Cristo. E o capítulo 12 de Romanos, no verso 1, no verso 2, ele fala para nós renovarmos a nossa mente. Fala para nós não nos conformarmos com esse mundo. Não se conforma com esse mundo, não aceita essa história, não aceita essa tradição, não aceita essa prática, não aceita isso como normal. Muda a sua mentalidade pelo poder do Espírito Santo, tenha essa revelação da parte de Deus e entenda, esse carnaval não tem nada de Deus, nada de Deus. Segunda coisa, muda a sua atitude. Tudo bem, você entende que não é nada de Deus, mas e como é a sua atitude? Muda a sua atitude em relação ao carnaval. Primeira coisa, rejeita o carnaval. Eu não estou pedindo para você levantar o seu dedo e apontar na cara dos outros. Não estou pedindo para você ser mal educado, ser arrogante. Por favor, não faça isso. Nós conquistamos a nossa nação pela revolução do amor. Mas a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 8, verso 13, que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Rejeita o carnaval no seu coração. Rejeita ele na sua vida, em seu espírito, rejeita ele na nossa cidade, na nossa nação. Mudando a sua atitude, não participa do carnaval. Em nada. Nada que for do carnaval, não participe. Não dê um ibope sequer no carnaval. Por favor, desliga a sua televisão. Nenhum ibope, não assista nada, nada. E mais, se você fez algum plano,
pelo poder do Espírito Santo, que habita em você e que dá o convencimento, cancela. Se tem algum plano, faça como eu. Quando eu me converti, eu tinha 2 convites de rave. Eu tinha êxtase, eu tinha droga. Eu não vivi uma vida com Deus. Eu peguei minha droga, joguei na descarga e dei. Mandei ela embora. Eu peguei o convite da rave e rasguei. Eu não quis saber de vender, passar para os outros. Não, eu não vou não, mas vai lá. Aproveite. Aproveitar o quê? A morte? A destruição? Cancela seu plano. Sofra o prejuízo, vale a pena. Vale a pena, eu colho até hoje o tanto de droga que eu joguei fora, os convites de rave que eu joguei fora, as coisas que eu comprei com dinheiro de droga que eu joguei fora, vale a pena, você colhe. Cancela seus planos de carnaval, muda sua mente, muda sua atitude, mas, quantas pessoas à sua volta, e você conhece, já teve uma experiência com Deus, estão sendo enganados pelo diabo e você não fala nada. Influencia essas pessoas. Acha que vale, essa mensagem está no YouTube depois. Compartilha, fala, assista aqui. Ou pega ela depois, faz você o seu estudo simples e compartilha com as pessoas. Eu, pouco tempo depois que eu fiz esse estudo, preparei essa mensagem, estava eu e a minha esposa, conversando com uma menina que tinha tido uma experiência com Deus, e ela estava levando o filho dela, para desfrutar do carnaval na escolinha. Eu falei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa, você sabe qual é a origem do carnaval? Eu falei para ela, você sabe quais são os símbolos do carnaval? Pode parecer inofensivo, mas você sabe o que está por trás, qual é a proposta do carnaval? E você sabe, cada coisinha dessa que você faz, quais são as consequências que a nossa nação está colhendo por conta dessa maldita festa? Ajuda a abrir a cabeça do povo. Sabe por quê? Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Belo Horizonte hoje está recebendo aí no período de carnaval 2,5 milhões de pessoas. Nós estamos aqui clamando por um avivamento. Quando chegou essa notícia, eu não me aguentei, eu comecei a perguntar para o Senhor, eu falei, Senhor, cadê o avivamento na minha cidade? Cadê o povo que está entregando a vida para Jesus? Cadê a nossa igreja que está fazendo a diferença? Onde que está? O carnaval está crescendo. São 450 blocos na nossa cidade. E o que o povo de Deus vai fazer? O povo de Deus vai fugir? O povo de Deus vai esconder? Por isso nós aqui no Vox, nós falamos, nós não vamos fazer mais acampamento de carnaval. Não que não seja bom, é bom demais. Nós vamos fazer essa conferência é para ser um fogo, é para acender, é para começar a pegar um fogo aqui em Belo Horizonte, e para esse fogo, sabe o que vai acontecer? Ele vai incendiar cada cristão, e que vai alastrar por essa cidade, vai ser um fogo, e nós vamos começar a marcar a nossa cidade. E eu creio em nome de Jesus, que em breve o carnaval de Belo Horizonte não apenas vai acabar, mas eu tomei essa palavra como uma palavra profética, e enquanto eu viver eu vou lutar por isso. O carnaval vai entrar no livro de história, vão contar a respeito do carnaval. Meu neto, se Jesus não voltar antes, e tem indícios para isso, mas se o meu filho casar, pela graça de Deus, tiver filho, ele vai perguntar para mim assim, vovô, o que era o carnaval? E eu vou contar, ô netinho, o vovô participou do fim do carnaval. Vovô levantou a mão lá em Belo Horizonte, orou, junto com milhares e milhares de jovens, profetizou, declarou. O vovô foi para a rua, pregou o evangelho, alcançou pessoas.
Nós não podemos apenas assistir o que está acontecendo, nós não podemos ficar calados, nós não podemos apenas aceitar. Se foram covardes, tem prefeitos hoje covardes, sabe que está errado, sabe que é mal para a nação, sabe que é mal para a cidade, e não faz nada porque tem medo de não ser eleito, não faz nada, covarde. E o que o povo de Deus vai fazer? Esconder? Fugir? Passear? Não tem problema você passear, mas se o Espírito Santo de Deus está em você, e você está entendendo que carnaval não tem nada a ver com Deus, você não pode assistir o que está acontecendo. Nessa semana nós vamos orar de manhã, e nós já vamos começar a declarar o fracasso do carnaval. Domingo vai ser 10 horas de oração aqui, nós vamos declarar o fim do carnaval. Mas final de semana que vem nós vamos estar reunidos. Domingo, eu estou com tanta expectativa de domingo ir para a rua evangelizar. Tanta expectativa, tanta. Imagina, talvez nós vamos ser 1000 no primeiro. Mas eu já começo a olhar para 2018, 2000, 4000. Aí é um avivamento que começa. Isso está acontecendo em São José dos Campos. Um beijo, pastor Marcos Madalena. Está acontecendo lá em Marília. Um beijo, pastor Domingos, pastor Danilo Mesquita. Está acontecendo em Araçatuba. Está acontecendo em várias cidades do Brasil. O povo de Deus está levantando. Agora imagina. Hoje nós já somos cerca de 30% da nossa nação. Imagina se os 30% falassem, ó, carnaval, estou colado com o meu pastor, estou colado com a minha igreja. Nós vamos levantar as mãos, nós vamos orar, nós vamos avivar a nossa cidade. Imagina a revolução. O que você vai fazer a partir dessa mensagem? Está nas suas mãos. Meu convite para você é: renova a mente. Meu convite para você é: muda a sua atitude. Meu convite para você é: faça parte da revolução. Faça parte do avivamento. Nós estamos falando de avivamento. Está aí a oportunidade de levar a vida para o que está morto. Faça parte. Na fé, falei com Daniel, falei com o pastor Daniel, pastor Breno, falei para a pastora Lorena, minha esposa, falei para ela, liga lá para o pastor Renatinho, para os outros pastores lá do Vox, nós estamos adiando até amanhã, porque hoje nós vamos fazer uma convocação geral, até amanhã nós vamos colocar o preço do segundo lote, até amanhã, para você fazer sua inscrição, para você participar do nosso Vox Conference. Oportunidade para você, sabe o que? Colar com a gente. Nós vamos ter aqui gente que busca o avivamento junto conosco, orando junto conosco. Procura saber quem é Tel Hayash, quem é Movimento Dunamis, Sozo. Procura um pouco da história do Davi Lago, que vai estar conosco, Eli Soares, Flavinho. Nós estamos aqui num propósito de comunhão, de buscar a presença de Deus, mas num propósito em todos os dias de orar contra esse carnaval, de no domingo ir para as ruas, de fazer a diferença. E eu estou contando com você, eu estou convidando, eu estou convocando, eu estou chamando você, vem fazer parte. Há uma convocação, há um chamado, vem, una conosco, faça parte desse movimento, una, fala, eu vou participar, eu vou estar junto, acredite, una esse movimento. Nós estamos nos levantando para dizer não ao carnaval, para dizer sim ao Espírito Santo, para a nossa cidade e a nossa nação não ser mais conhecida como a cidade, como a nação do carnaval, mas ser conhecida como a nação do Espírito Santo de Deus. Você está conosco? Fique em pé no seu lugar. Deus, nós estamos aqui, Pai, recebendo a Tua palavra e pedindo ao Espírito Santo de Deus a unção, a capacitação, a graça,
o poder para vivermos nessa palavra. Renova a nossa mente, nos dê a atitude correta, nos use como instrumentos dessa revolução. Nós pedimos ao Senhor, Pai, abençoa o Vox Conference, e usa ele, Deus, como uma resposta do céu, como uma reação, como uma ação espiritual, contra o Carnaval de Belo Horizonte. E nós pedimos, Pai, levanta a igreja brasileira, levanta os justos, levanta os homens e as mulheres de Deus dessa nação, para agirem corretamente, para não se omitirem, não se esconderem, mas para se unirem em alegria no Espírito Santo, curtindo a presença do Senhor, mas sendo também resposta do Senhor para essa nação que grita por socorro. Nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Amém. Até amanhã. Inscrições abertas. Até meia-noite? Até amanhã meia-noite? Até amanhã meia-noite. Já abriu? Faça sua inscrição. Tudo que nós estamos fazendo tem um custo. Só para alugar esse clube, para a gente curtir o Club Day, você não tem noção do custo. Colocar um palco. Nós estamos juntos nessa revolução, amém? Diga não ao carnaval, seja espiritual, para a glória de Deus.